da cultura da morte. Primeiro, eu queria fazer só um adendo, né, para mostrar como é que ela está avançando descaradamente, analisando os fatos, ou melhor, os últimos acontecimentos. Né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do novo coronavírus. E todos os países começaram a política do isolamento e, portanto, da quarentena. Logo em seguida, nós tivemos como uma das primeiras medidas a determinação do fechamento das igrejas sob pena de multas altíssimas, inclusive. Né? Os decretos dos governadores começaram a cercear a liberdade de ir e vir das pessoas, nós fomos privados abruptamente dos sacramentos, nós fomos impedidos de participar presencialmente das santas missas com a presença real de nosso Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus em corpo, sangue, alma e divindade. Enfim, parece até que a gente voltou para as catacumbas. Depois começaram um trabalho de desmoralização de todos os governos que se autodeclararam pró-vida, sendo os principais deles, né, Brasil e Estados Unidos. O que é mais gritante foi até o que o Lucas já relatou aí. A Itália decidiu abandonar seus idosos, quase que promovendo a eutanásia disfarçada, né? E acabou privando os idosos do acesso aos respiradores mecânicos. Assim, óbvio, o número de mortos disparou lá na Itália. E, para além disso, nós não podemos esquecer que o presidente da nossa vizinha Argentina, como eu já falei também, um pouco antes da questão da pandemia, já tinha enviado um projeto pela legalização do aborto para o parlamento argentino. Então, nós percebemos que a cultura da morte ela tem agido de forma agressiva e como que ela tem sido promovida pelas organizações internacionais que têm especial interesse nesse controle populacional. E aqui no Brasil, o STF, na mesma toada, né, que é, como eu sempre falo, que é a ponta de lança do processo revolucionário, simplesmente, no meio de uma pandemia e uma política de quarentena, resolve pautar a ADI 5581, que trata do aborto em caso de microcefalia. Por que eu fiz esse apanhado geral? Enfim, por que eu comentei sobre esses fatos, ou melhor, esses últimos acontecimentos? Eu contei esses últimos acontecimentos para a gente poder ver como é que as coisas são muito bem arquitetadas. Como que não só as organizações internacionais agem, mas como que exatamente esses organismos, eles trabalham para promover a cultura da morte, se valendo das minorias, muitas vezes, e do próprio Supremo Tribunal Federal por meio deste ativismo judicial. O ativismo judicial, ele é a ponta desse processo. O ativismo judicial é o caminho utilizado para a implementação exatamente da cultura da morte, porque no parlamento, especialmente o brasileiro, a gente percebe uma resistência. Embora haja muita gritaria do outro lado, a gente percebe uma resistência. Então, a cultura